Vou começar por uma analogia. Quando eu soube, já faz um tempo, que mais uma casa abria as portas para o coração, muita gente diz que a casa espírita é uma casa de oração. Muito mais do que isso, ela sempre é uma casa de coração, onde os corações se reúnem com propostas claras de aprendizado a nível de espírito imortal que somos. Então é casa de coração. Quando eu soube que mais uma casa estava se instalando aqui pela região, eu lembrei de muito tempo atrás. Eu já fui chamado de Joãozinho, depois João, hoje, né? Então, eu lembro que eu fui chamado para ir fazer uma palestra doutrinária lá na fazenda do Max. É uma analogia. E lá na fazenda do Max, eu fui de ônibus, só que já fazem, né? E talvez até faça a idade de alguns de vocês, o tempo. E eu lembro que, quando eu saí do ônibus, eu saí um pouco antes do que deveria e comecei a andar na direção da casa espírita. E lá naquele tempo, como a maioria dos lugares, os postes eram bem mais distanciados uns dos outros. Então eu passava embaixo de um poste e eu tinha uma certa claridade. Aí eu chegava no meio, entre um poste e o outro, eu estava num certo escurinho ali. Depois eu ia me aproximando de novo. E eu comecei a fazer uma reflexão, porque aquela casa havia se deslocado da rua José do Patrocínio, ali em Capoeiras, para lá. Recém tinha ido para lá. E aí eu comecei a fazer uma analogia. Como passa a ser importante para todos nós as casas religiosas em geral, eu não falo só de casa espírita. Toda casa religiosa aberta, tá? Como referência, e hoje até algumas fechadas, mas continua sendo referência para a espiritualidade, tá? Significa que há menos espaço escuro entre uma e outra. Fazendo analogia, tá? Então, com muita satisfação naquela época. Claro, eu estou atrasado para vir aqui, né? Faz tempo e eu não tinha vindo ainda. Então é muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, reaprendendo a falar em público, que eu já estava um tempinho meio, né? E nós vamos conversar um pouquinho na palestra. É uma conversa, uma analogia também sobre a prece. A última vez que eu falei sobre esse assunto foi um pouco antes do início dessa tal pandemia, lá na Pedra Branca. E eu nunca esqueço, eu tenho aqui umas folhinhas, sabe, lá de 1979, por aí, e quando eu puxei essa folhinha assim, a moça que estava sentada ali, sem querer, que ela não quis me ofender, ela disse, parece pergaminho. Aí eu, né, parecia os pergaminhos do tempo. Então eu vou usar meus pergaminhos, né, para lembrar assim, quando a gente vai falar quando as pessoas adentram a casa religiosa e elas estão em busca de alguma compreensão, algum entendimento, mas principalmente elas estão em busca da cura para os seus males, da amenização dos seus sofrimentos, das suas angústias e tal. Mas a maioria de nós, quando vem à casa religiosa, a maioria de nós não traz só as suas dificuldades, traz as dificuldades da moradia. Esse lugar que agora a gente tem parado mais, né? Embora reclamando muito, mas é o cadinho, a nossa necessidade, a nossa escola maravilhosa. Então, quando elas... Aí a gente pratica com elas aquilo que é a proposta da doutrina espírita, que é a terapia bondosa, faz o diálogo fraterno, esclarece, orienta e faz orientações de que, preferencialmente, ela se apegue à prece. Fala-se sobre a proposta de vir na direção da casa religiosa. E quando eu digo casa religiosa, sabe por quê? Porque quando a gente termina o atendimento fraterno, muitas vezes, cansei de ouvir isso, a pessoa vai até a porta, vira para trás e diz, mas eu posso continuar indo na minha religião? Eu disse, deve, que a gente deve ir aonde se sente bem. Mas, não esqueça, fizemos uma proposta, estamos aqui à disposição, independente de onde você vá, tem uns dias que nós já combinamos, venha fazer prece com a gente, dê um tempinho para os espíritos. Depois de um determinado tempo, algumas são as pessoas que nos buscam de volta, dizendo, olha, eu vou desistir, porque, olha, eu tenho feito prece aqui,
eu tenho feito prece em casa, eu tenho feito, eu faço prece, puxa. Eu vim porque um filho tinha dificuldade. E olha que eu tenho feito prece por ele. Mas o filho não modificou em nada. Não vale mais a pena as preces? Vale, porque em torno daquela criatura, tudo que você faça de bondade, tudo que você crie de ambiente diferenciado, há de fazer diferença nele também. Mas tem gente que diz, não dá, não está dando resultado. Tenho até um conhecido meu, muito conhecido, por sinal, nós fomos frequentadores de casa um do outro, tudo, que não tem caráter religioso assim definido, mas um dia ele disse para mim, agora eu estou em tal religião. Eu disse, poxa, eu fiquei contente, feliz da vida, porque ele estava vinculado a uma proposta religiosa. Depois de um tempo, eu sou Joãozinho, né? Aí faço umas perguntinhas, eu disse, como é que está lá? Como é que está a onda lá? Ele disse, estou desistindo. Eu disse, porque Deus não está respondendo como eu queria. Né? Ou seja, né? As pessoas ainda estão sem entender adequadamente o que é a prece, qual é a função da prece, a eficácia da prece. O Evangelho segundo o Espiritismo tem diversas páginas, um capítulo inteiro falando sobre isso. Então nós vamos dar um popurrí aqui. Primeiro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, de 1 a 4, começa lá dizendo assim, seja o que for que peçais na prece, credes que obtereis, e concedido vos será o que pedires. Está em Marcos 11, 24. Poxa, opa, olha lá. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedires. Não, está resolvida a nossa vida. Mas não é assim, né? Porque nós somos almas imortais, criados simples e sem conhecimento, ignorante é a palavra que está lá, do desconhecimento, para nos atualizarmos, para crescermos, para evoluirmos, intelecto e moralmente. Se falarmos de intelectualidade, o ser humano tem dado o seu espacinho, né, de vivacidade, como diz o outro, mas usa até os recursos do seu aprendizado intelectual para danificar o próprio ser, para danificar o próprio habitat, uma série de coisas. Quanto às questões morais, aí nós estamos deixando muito ainda a desejar. Também sabemos, é chavão, todo mundo vai lembrar rápido que numa só existência não há como a gente evoluir integralmente. Então, sucessivamente, numa existência única de alma, nós temos inúmeras oportunidades na matéria e fora dela para irmos devagarinho alcançando o objetivo do Pai Maior, que é a nossa felicidade. Consequentemente, nós vamos passar pelas nossas agruras. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta que diz assim, por que encarnar? E aí a resposta diz assim, para vencer as vicissitudes da matéria, que esse caráter aí a gente já conhece bem, já está doutrinado. E tem um outro item que diz assim, e para aprendermos do nosso papel na obra da criação, que isso é difícil a gente entender, que não é mole. Porque nós sempre achamos que a culpa é dos outros, quem tem que resolver são os outros, né? E até resolver para nós e por nós. E esquecemos de fazer a nossa parte. Falei em atendimento fraterno ainda há pouco. Um colega nosso, hoje já desencarnado, passava por dificuldades em casa e pediu para bater um papo. Conversa. E um diálogo fraterno. Batemos um papo, sentamos até meio fora de uma proposta ali, sentamos ali num canto, ali, começamos a conversar e ele foi, para cada dificuldade que ele apresentava um culpado dentro de casa. Até o cachorro, sobrou para o cachorrinho, sobrou para o hamster, né? Para quem estivesse por lá, porque hoje em dia nós temos muito animalzinho e tal, foi sobrando. E aí veio um processo intuitivo, que vocês sabem que a gente trabalha nesse campo aí de mediunidade, e devagarinho veio uma coisa, escuta, pergunta para ele se ele tem feito a parte dele. E aí nós olhamos para ele, bem mais idoso do que nós, chegamos para ele, escuta, e a tua parte, aquela parte que nos tens feito. Ele pegou, olhou para mim, levantou, agradeceu, deu boa noite, até amanhã e saiu. Passou mais um tempo, Joãozinho de novo,
De vez em quando eu encontrava com ele, mas ficava quieto. Cheguei para ele e perguntei: escuta, meu irmão, como é que estão as coisas lá? Ele disse: depois que eu comecei a fazer a minha parte, melhorou. Então, nós ainda temos, porque nós achamos que vai ter milagre dos céus. Então, quando as pessoas procuram a casa espírita, a casa religiosa e tal, eles procuram, na maioria das vezes, para que a gente solucione a situação deles. E quando a gente faz a prece a Deus, a maioria de nós tem essa proposta. Mas a maioria não se mexe, não faz absolutamente nada, muitas vezes só deixa acontecer. Diz assim, o conceito tradicional, aqui no meu pergaminho: aguardar passivamente o atendimento de suas pretensões, entrega nas mãos de Deus. Tem até uma precezinha assim que tem que ser percebida com muito cuidado, porque não é só entregar, né? Tem que fazer a parte da gente. Tá? Depois a questão da prece, né? Aí diz assim, bastante desconhecimento do espírita, do mecanismo da ação, até das pessoas. Então, o que é a prece? O homem é o único animal que ora, porque é o único que tem a lógica do raciocínio, não tem compreensão, né? No livrinho de João Mohana, A Paz pela Oração é um esforço de comunicação com Deus. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim, a prece é uma invocação. Guarde essa palavra um pouquinho. É uma invocação pela qual o ser entra em contato, em comunicação com o ser a quem se dirige. Opa, não é para Deus que a gente ora? Nós sabemos que não é, né? A maioria de nós orava para os santos e hoje ora para os santos espíritos, como diz, né? Quando quem não reza para Bezerra de Menezes, para esse, para aqueles que são intermediários, nós buscamos os intermediários desse processo. Então diz assim, é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com a quem se dirige. É uma questão de pensamento, sentimento, depende de fé, depende de confiança, de fervor, de sinceridade. Porque o que é escutado é o que é da sinceridade. Aquilo que é querer, paixão, uma série de coisas, fica aquém. Aí eu lembrei de colocar aqui na época a questão da fé. E rapidinho, um religioso, dentro de uma sala de aula, chama um dos meninos e diz: eu te darei uma laranja se tu me disseres aonde está Deus. O pequenininho ficou parado um pouquinho, levantou o braço, chamou o professor e disse: eu te darei 2, se tu me disseres aonde não está Deus. Que Deus de verdade está em tudo. Não importa a denominação que queiramos dar, até as religiões têm algumas diversificadas informações sobre isso, não importa. O que importa é caracterizar e ter a clareza que existe um ser superior. Acima de todas as propostas de nossa inteligência, de nosso sentimento, de nosso pensamento, de nossos quereres, de nossas paixões, existe um Criador. E a natureza mostra isso. Se formos buscar lá sobre Deus, né? Está lá o retrato claro de que a pintura tem um autor. Né? Se nós observarmos os bilhões e bilhões de micro-organismos, organicamente falando, que trabalham para a nossa oportunidade de vir à matéria, né? Nós já teríamos que ter a humildade suficiente de reconhecer que existe um ser superior. Depois, falando de prece, coisas comuns e fáceis de... Na prece devemos nos abster, porque às vezes existe um figurativo que Jesus, dizendo a Pedro, entra no teu... e faz prece, entra no teu quarto, entra na tua casa. E tem gente que acha que por causa disso e por esses dizeres tem que fazer uma pirâmide para rezar embaixo. Conhece isso? Né? Só reza se eu estiver lá separado, todo mundo só reza. Não tem isso. O quarto é o quarto do sentimento, é o quarto da paz, da harmonia, da tentativa de comunicar-se realmente com Deus. Isso não importa. Então a gente escreveu aqui assim na época: na prece devemos nos abster. Formalismos. Ajoelhado, de pé, descalço, como diz o outro, mão na testa. Esse não é a referência. É um conforto que alguns de nós podemos usar, se quisermos, mas não tem essa prerrogativa obrigatória.
Como diz o outro, quem gosta de yoga e tiver de cabeça para baixo e tiver a possibilidade ali de fazer uma prece, faz do mesmo jeito. Né? Se sentir confortável, não é, né? Outra coisa interessante é palavras difíceis, rebuscadas. Eu lembro de alguém que, às vezes, percebendo que alguém já tem uma certa facilidade, porque já ouviu fazendo uma prece, se tiver numa sala com ele, alguém falando em prece, é ele. A pessoa não faz, ela fica inibida. E a prece é sentimento, é carinho, é coisa do coração. Então não é aquele que fala mais que trata disso, não é aquele que fala, tá? Eu gosto de, lá no Céu do Amor, quando nós convidamos alguém para fazer a prece de abertura, sabe? Primeiro que quando reclamam eu digo, faz o encerramento. Mas por que o encerramento? Porque a luz é apagada antes e ninguém está vendo. Mais fácil, não fica? E quando fazem, tomam coragem, a gente pergunta sempre, doeu? Porque é prece. Se eu posso fazer minha prece, por que eu não posso fazer entre amigos? A prece é algo importante. Diz assim, ó, palavra difícil, rebuscada. E aí eu acho que vocês já leram, já viram a historinha do Zé. Zé era um personagem que todo dia chegava, passava para o trabalho, entrava na igreja, olhava lá para frente, baixava a cabeça e saía. Mas ele fazia isso todo dia. Ele tinha trabalho, ele era operário. E um dia o religioso do lugar não se conteve, disse, ô Zé, vem cá, ô Zé, todo mundo chega aqui e se ajoelha, um leva 1 hora, outro leva 2 horas, outro leva coisa, um fala, outro, e tu só chega aqui. Ele disse, eu não sei palavras rebuscadas, e eu até tenho tarefa, então eu chego todo dia aqui, olho lá para frente e digo, Jesus, eu vim te visitar, e vou embora. Adoeceu José, e lá naquela ala do hospital, ele era o mais sereno, o mais tranquilo, inclusive estimulava os outros para tomarem seus medicamentos, fazer o que os médicos pediam, fazer os seus asseios. Ele era um movedor de recursos nesse sentido. E aí um dia perguntaram para ele, Zé, onde é que tu consegue a força que tu tem? Ele disse, da visita que eu recebo todo dia. E aí alguém disse, epa, peraí, o Zé não tem parente? Nunca veio uma viva alma chamada aqui para ele? A cadeira dele está sempre vazia. Aí ele diz, assim como eu sempre fiz, eu tenho certeza absoluta que Jesus todo dia entra no meu quarto e diz, Zé, eu vim te visitar. Porque é uma questão de relacionamento íntimo, de entendimento, de compreensão, não precisa palavra rebuscada. Falando em longas dissertação, então, nem se fala, né? Que às vezes a gente desperdiça, com todo respeito, um tempo tremendo de contar para Deus aquilo tudo que Ele já sabe. Ou vocês não sabem que não cai um fio de cabelo sem que Deus seja conhecedor. Como cai? Ele conhece, me conhece a beça. Me conhece como pouca gente. Vamos falar a verdade, né? Certo? Então, não adianta a gente chegar ali e perder um tempo tremendo fazendo todo um conto. Né? Vamos, não é para os finalmente, né? Vamos para o importante, vamos para o entendimento, para a compreensão. E eu lembro quando fala dessa dissertação, que nós estávamos numa reunião espírita, e lá estavam jovens todos reunidos, e eu ali, não tão jovem, mas eu fazia parte da coordenação ali, e aí pediram para um jovem fazer a abertura do trabalho. Por favor, faça a prece de abertura. E aí ele começou assim, ó, meus irmãos, nós vamos agora fazer com que nossos pensamentos ultrapassem o limite não sei de onde, e papapá, para alcançar tal. E eu estava perto, eu apertei o meu pé no dedo dele assim. Aí ele, em nome de Deus, de Jesus e da boa vontade, nós abrimos o trabalho. Eu pensei que ele ia sair pela janela, eu estava preocupado já. Não tem nada, não tem nada a ver. Né? Porque tem que vir a energia. Calma, a energia é daqui de dentro, é do sentimento, é do contato. A outra coisa é pedir egoisticamente para si. Não se pede, né? Não se vai nisso. A gente tem sempre que entender que a prece é uma lógica de entendimento para a gente apaziguar-se na direção do Criador. Claro, pedir força, coragem, que é o que mais precisamos, pedir discernimento, pedir compreensão, mas dividir. Porque os pedidos particulares, a gente não tem um Deus para a gente, né?
Então, tem que analisar isso aí. Outra coisa é pedir coisas impossíveis. E como a gente pede? Né? Pedir coisas que não são possíveis. Aí a gente fica decepcionado porque não alcançou. E isso, tem um livrinho chamado, que é do Alberto Almeida, tem um livrinho muito interessante, que ele diz que um determinado dia, uma mãe adentra a casa, por sinal era na Bahia, Divaldo tá bonzinho, né? Fez lá sua cirurgia, está tudo correndo bem, era na Bahia. E ela adentrou a casa e quando ela caminhou para o quarto dela, ela passou pela porta do quarto da filha, e a filha estava ajoelhada, em constrição, ela ficou até feliz que viu a filha rezando, mas ela escutou a filha dizer assim: oh meu Deus, oh meu Jesus, faça com que Maceió seja a capital da Bahia. Aí a mãe entrou e disse: pô, minha filha, que é isso? Nunca vai ser. Mas foi isso que eu botei na prova, mãe. A pergunta vem assim, a reflexão vem assim, ó: quantas vezes nós já não pedimos para Maceió ser capital da Bahia? Hã? Não pedimos ou não pedimos? Pedimos todo dia, que a gente quer coisas impossíveis. Então, isso também não funciona. Até para não termos uma decepção, entre aspas, né? Porque não seria bem uma decepção, seria um engano improdutivo. Outra coisa é negociar com Deus. Não se lembra que tem a quitanda, né? No espaço, coisa parecida. Nessa questão de negociar com Deus, eu tenho uma lembrança muito interessante, e contar faz bem, porque é dentro da própria atividade espírita. Eu frequento Seara do Amor faz um tempinho, desde 81, por aí. E já fui dirigente da casa algumas vezes, hoje estou lá ajudando, a minha tarefa e tal. E quinta-feira à tarde nós temos uma doutrinária, hoje fechado, por lógica lá da pandemia, por lógica dos decretos, tudo a gente tem que analisar com carinho. Mas eu acho que foi férias, uma coisa assim, eu trabalhava, eu comecei a frequentar quinta-feira à tarde. E aí eu olhei lá para a tribuna, sempre tinha um vasinho de flor ali. Era até um vasinho de flor artificial. Mas eu naquele dia eu olhei e vi que tinha um vasinho de flor natural, bonito. Na outra quinta, porque mês de férias, né, dá para quarta, quinta, né? Eu cheguei lá, olhei de novo, estava outro vasinho. Que à noite também, quando eu vi aquilo ali. Aí, na terceira quinta-feira, outro vasinho diferente. Aí eu fiquei quietinho, perguntei: é aquela senhora lá que traz. Peguei, olhei para ela, como eu a conhecia, fiquei perto dela, sentei ali e tal. Quando terminou, não precisou nem eu ser Joãozinho. Ela já veio e disse: ô, seu Joãozinho, como é que o senhor vai? O senhor vai bem? Papapá, papapá. Aí eu disse: eu soube que a senhora está trazendo umas plantinhas aqui para nós, que bom. Tal. Disse: eu era obrigado a trazer, porque eu prometi para Deus que se o meu filho mudasse, se o meu marido não sei o que, se não sei o que, tudo ia ser resolvido. E eu trazia sempre. Como as coisas estavam um pouquinho melhor lá, ela estava trazendo. Aí eu sentei com ela, conversamos, e até perguntei para ela se perto da casa dela não tinha lá uma favelinha, algum lugar, tal, se transforma em pão e entrega lá, já que ela tinha esse desejo. Então, não é negociar com Deus, né? Porque senão até nas questões de decidir ou de pedir ou coisa parecida, olha, jogo de futebol, por exemplo, é dar empate em tudo quanto é lado, né? Porque Deus não é favorável a ninguém, como diz o outro, né? As circunstâncias não são assim. Peça para filho difícil, é encargo nosso, não é de graça, tá? Então, peça coragem, peça entendimento, peça compreensão, peça que ele abdique, né, de algumas coisas, alguma dificuldade, mas tem que haver o procedimento mútuo para mudar, e não Deus simplesmente, né? Então, depois a gente pode usar a prece, todo mundo sabe, mas vamos só lembrar assim: a gente pode louvar, pode pedir, e como pedimos, é o normal, né? Tá? Ainda, e agradecer. E gratidão é de suma importância. Porque quando a gente louva, que é lei de adoração, quando é pedir, que é o bater e abrir-se-vos-á, mas quando a gente agradece, a gente reconhece as verdades que estão acontecendo, a gente está eliminando etapas. Porque a gente vai começar dali para frente, ou seja, vai continuar dali para frente. A gente está reconhecendo. E tem uma expressão
pobre em termos de palavra. Mas eu outro dia lá no Zap, essas conversas que hoje em dia a gente tem que fazer pelo Zap, né, Maria? Né? E aí eu não esqueço de uma senhora que a gente perguntando como é que ia a família, ela botou lá assim, senhor João, Deus tem sido tão bom conosco. E se nós analisarmos direitinho, como Deus tem sido bom conosco. Mesmo que estejamos a enfrentar adversidades, continua sendo bom conosco. Porque é lição, é entendimento, é compreensão, é progresso para o futuro. É compromisso realizado, porque filhos, entendimento, compreensão que precisa, esposo, esposa, tudo isso faz parte de uma necessidade das aulas. Falando em esposo e esposa, eu nunca esqueço um colega meu, hoje já desencarnado, que foi no projeto Rondon, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, lembra que tinha um projeto Rondon, estudante, e foi a Maceió, e voltou de lá casado. E ele sempre dizia que é amor à primeira vista, amor a perder de vista. Eles só não lembravam mais um do outro. Mas isso é amor a perder de vista, isso é coisas, porque assim, tem gente que nunca se viu, a primeira vez que vê já se odeia, ou não é? Então, na verdade, é o relacionamento. Então, não existe acaso. Existe um processo de que reúnem-se de novo aqueles que mais precisam para aprender e modificarem seus hábitos para melhor. E não é papel de um, é papel de dois. Quando mais, é papel de 3, é papel de 4, cada um tem que fazer o seu papel. E a prece é importantíssima. Na moradia, então, nem se fala. Está aí as campanhas de Evangelho no Lar, né, onde as pessoas sentam, conversam sobre o Evangelho, trocam informações. Quer dizer, para que o movimento, diria assim, de fraternidade, de confraternização, cresça na moradia. Então é importante orar só, mas é importante orar em equipe, em grupo. Hoje em dia o pessoal está fazendo muito, né, prece online, né, que todo mundo se reúne em tal horário, tal dia, para manter até o pessoal um pouco assim próximos uns do outro. Essa é a ideia, né, de não haver um distanciamento tão grande que haja esquecimento entre os seres. Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, distanciamento não é esquecimento, né? Essa parte aí. Outra coisa interessante que a gente, na qualidade da prece, fala-se do esquecer de fazer prece. Lembra-se, por exemplo, de Mahatma Gandhi, não tem como não lembrar, quando se fala de prece, que ele tinha um chavão que ele dizia assim, a prece é nada mais, nada menos do que a chave da manhã, onde a gente abre o dia e cria perspectivas para que o nosso dia seja melhor. Porque o nosso dia ser melhor só depende de nós, tá? Não bota a culpa nos outros, não. Eu tenho um colega que diz que vai na frente do espelho todo dia e diz assim, cara, hoje tu vai ter um bom dia. A mulher diz, tu és um bobão. Mas quem faz o bom dia somos nós, independente de circunstâncias que aconteçam. Que mesmo na maior dificuldade, e as maiores dificuldades acontecendo, com pessoas diferentes, cada um tem um tratamento para isso. Então não é o problema que vem para nós, é como nós o tratamos. Esse é o diferencial. Esse é o grande diferencial, não é o problema, porque muitas vezes você vê pessoas diferentes recebendo a mesma dificuldade, está lá um problema de um câncer, isso, aquilo, tal, e o tratamento que fazem daquilo ali é totalmente diferente. O medicamento funciona melhor, a medicina comprova isso, né? Então, e outra coisa, as dificuldades são somatórios de experiência para que se bem utilize na próxima refrega. Tem gente que parece que é tudo novo, sempre que tem um problema, passa um desespero danado. É para usar como recurso. A prece auxilia nisso. E aqui eu lembrei e juntei Tesouro da Oração. É uma página de Joana de Ângeles. Isso está no Reformador, setembro de 2015. E o Francisco Ozuna, que é um sacerdote místico espanhol, lá do século XV a XVI, ele escreveu um livro chamado Abecedário Terceiro. E ele afirma assim, diversas são as características de fazer prece. Então, diz assim,
Quando tu faz a prece pela primeira vez, quando tu está só, o momento é prece rápida, é prece instantânea, que tu não tens ainda uma noção de parar para mensurar isso, ele diz que a primeira forma de orar, a que se situa só no plano da fé, é como tu estivesse escrevendo para um amigo. Uma carta para um amigo, manda. Acabou. A segunda forma de orar, situada já no plano da esperança, ele diz que é como se fosse escrever para um amigo, mas ficar ansioso pela resposta. E a terceira forma de orar, aquela que você já está mais amadurecido, ele coloca assim, a terceira maneira situa-se no plano do amor. Quando você ora com amor, é como se você fosse pessoalmente lá falar com o amigo. E essa é a diferença da nossa conversa com Deus. Nós podemos simplesmente, eu estou com esse problema, estou com isso, acabou. E ficar a vida inteira lamentando dessa forma. Sempre expondo, mas não se expondo, como diz o outro, não se propõe a mudar, não se propõe a isso, não se propõe... Forma, orar só no plano da fé, é como escrever para um amigo, só. Segunda forma, orar situado no plano da esperança, escrever para um amigo, esperando a resposta. E terceira, quando está no plano do amor, quando a gente já consegue harmonizar o sentimento, é como se nós fôssemos pessoalmente conversar com, ou seja, aí é uma conversa direta. Que às vezes diz, não, mas eu conversar com Deus, é Pai. Embora Moisés, na sua característica de trazer os ensinamentos de Deus, trouxe um Deus castigador pelas necessidades época nossa, Jesus, na sua sequência, veio e disse, Deus é Pai. E é esse Deus como Pai que nós sempre devemos buscar. Por exemplo, pai quer de certeza todo o bem para os seus filhos, mas tem hora que o bem é uma regra, um cerceamento, ou não é? Que hoje em dia está tão faltoso em termos de tudo isso aí, de entendimento. Tem hora que a dor é o melhor remédio. Então, pensar como pai, Então, aqui tem, rapidinho, só para nós terminar, diz assim, e a falta do hábito salutar da oração interrompe o fluxo do pensamento. As ideias interferem do alto, dificultando a sintonia, ou seja, quanto mais distância nós dermos, mais falta de sintonia nós teremos. A gente até diz que perdeu a fé não se perde. A gente não trabalha ela, a gente para de trabalhar, para de harmonizar, para de sentir, para de entender-se, A insistência mediante a criação, de novo, tudo isso faz a coisa, Orar é romper as barreiras mentais, limitadora das emoções e necessidades imediatas, para alcançar os altiplanos da vida. Orar é crescer, é importantíssimo nós orarmos. Eu até agora vou lembrar que no Zap sai muita coisa, e outro dia veio um zapzinho que mostrava lá, claro, é figurativo, vocês sabem. No início aqui falou-se da mensagem a respeito do que é céu e inferno, que é de fora o íntimo. Então tem lá um personagem um pouco parecido com aquela figura que nunca existiu, criaram, e outra de barba lá, está assim bem barbudo, como se fosse Deus. E aí ele olha para Deus e diz assim, vice, fecharam as tuas igrejas. Você já deve ter visto. Aí o outro responde assim, não, abriram uma em cada casa dos meus filhos. Que na verdade essa é a proposta, que a gente não perca esse relacionamento com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, é a prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, por favor, capítulo 27, bastante orientação sobre isso. O capítulo onde fala da prece, da eficácia da prece, tudo isso, Mas o que nós quisemos fazer aqui foi só um apanhado, da importância de nós entendermos melhor. Outra coisa é assim, prece não tem lugar, prece não tem coisa, não tem. Agora a gente tem que tomar cuidado no lugar que esteja, porque se eu estiver dirigindo, não fecha o olho para orar, porque quando abrir vai estar em cima da calçada. E depois não bota a culpa em Deus.
Conheço um caso, uma senhorinha que um dia escorregou na frente da casa religiosa. Aí ela chamou todo mundo, senhor, eu vim rezar. Aí tiramos a sandália, olha, estava lisa. Mas bota lisa nisso. Quer dizer, escorregou porque estava, né? Não tinha nada a ver com a história da prece. Quando eu já saí para fazer doutrinária no outro lado da cidade, e no meio do caminho alguém veio e abalroou. Não vou fazer mais palestra. Afinal de contas, eu estava indo orar. Né? Mas eu nem sei o que tinha pela frente, pelo caminho ainda. Né? Então, queridos irmãos, olha, prece em Deus, em Jesus, prece do sentimento, prece da confiança, prece da aproximação, precisamos tê-la. Porque uma coisa é certa, e terminando mesmo, o que existe na maioria de nós quando com processos dificultosos, quando estamos começando a ficar depressivos e tudo mais, na verdade, é distanciamento do Criador. Está mais do que comprovado. A medicina da Terra trabalha com uma série de informações, uma série de pesquisas que já atesta isso. Que a prece é uma necessidade extrema do ser, como assim o é para nós o respirar e o ar. Fica a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de ter vindo até aqui. Ver rostos que eu já conhecia, né? E outros que não. Mas com o mesmo objetivo, com a mesma proposta de trabalho, com a mesma proposta de tarefa, e eu nunca deixo de, ao terminar, de agradecer a cada um de vocês pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Muito obrigado.